Fala, Henrique, boa noite. Há 5 minutinhos aí, quando o pessoal vai entrando.
Pois, pessoal, então, bora lá começar aqui oficialmente nosso segundo dia. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Estão vendo aí? Não, beleza. Pessoal, como eu disse para vocês, no primeiro dia, né, ontem, eu peguei alguns tópicos aqui que mais são cobrados na prova, digamos assim, e tentei trazer para vocês aqui de uma forma assim mais resumida, não tão aprofundada, né? Questão de treinamento muito pesado, né? E aí a gente já adiantaria já o treinamento também. Mas coisas que às vezes assim a gente não tem muita, pelo menos comigo, né? Apesar de já ter trabalhado com parte de infra, data center e tal, são coisas que você só aprende se você realmente pegar a normativa para estudar, pegar um livro ali de cabeamento estruturado e coisas do tipo. Como, por exemplo, cabos de cobre e conectores. A prova cobra muito isso. Cobra. Cobra é uma coisa assim simples que é difícil de você decorar, porque dificilmente você vai conseguir trabalhar todo dia com isso para ter contato. Então, é uma coisa que tem que decorar mesmo, tentar fazer correlacionar isso na cabeça aí, para poder chegar na prova e não errar essas questões aqui de cobrança de padrões, de tipos de conectores e coisas do tipo, tá? Esse meu inglês está funcionando. Beleza. Bom, então a gente vai falar aqui sobre conector e esqueci que deve ter ficado errado no slide, para a gente ver. Cabo de par trançado, né? Não blindado, UTP, STP, SCTP, padrões de tipo CAT aqui, tipo de conectores par trançado, cabo pleno e com classificação riser, cabo coaxial e uma twinaxial, né? Esse paraxial aqui. Bom, falando aqui primeiramente sobre o cabo de par trançado. Ele é o cabo mais comum, digamos assim, né? Vulgarmente chamado de cabo de internet ou cabo de rede, né? Existem alguns tipos, a gente vai ver aqui. E basicamente cada par de fios forma um par balanceado com polaridades opostas. O revestimento externo fornece isolamento. Por que faz esse trançamento, digamos assim, desses fios, né, dentro do cabo ali? Para justamente aqui, ó, evitar a interferência externa e crosstalk, a famosa diafonia, você ter ali uma influência, né, externa. A prova não se adentra nesses detalhes, tá? De diferenças de crosstalk, de tipos de interferência eletromagnética, não se aprofunda muito nisso, ela cobra de uma forma ali bem leve. Fios condutores sólidos ou multifilares, né, os flexíveis aqui para diferentes usos. E a gente tem aqui o par trançado não blindado, que normalmente a gente chama ele de UTP, que seria Unshield, esqueci agora a sigla dele, mas é a questão do Unshield aqui, o par trançado não blindado, Unshield Twisted Pair, vamos ver assim. Então a gente tem esse cabo, né, o UTP, que ele não é blindado, existem algumas categorias dele aí, que a gente vai ver mais para frente, e tem a questão dos dois tipos, né, principais de condutor usado nesse cabo. A gente tem o cabo sólido e flexível, que eu comentei aqui com vocês aqui. Vão depender ali do tipo de qualidade, às vezes, desse material também. E um detalhe, tá aqui só na parte da descrição, que a espessura dos fios é medida em AWG. Nossa. AWG, que seria American Wire Gauge. Tinha deve ter comprado fio aí no AliExpress, ou cabo, qualquer tipo de cabo, principalmente na gringa, deve ter tido contato com isso aqui, ó, que é a medida da espessura. Até cabo USB mesmo, fone de ouvido, ele tem essa medida aí em AWG. E o que acontece? Quanto, como é que eu vou desenhar isso aqui? Quanto maior aqui
o número do AWG, mais fino vai ser o cabo. É inversamente proporcional. Então, por padrão, normalmente utiliza fio entre 22 e 24 AWG, né? Enquanto flexível, ele vai utilizar 26 AWG, porque quanto maior o número, mais fino aqui o cabo. Ou vai cair isso na prova? Pode ser que caia algo desse tipo, tá? Não especificando aqui a AWG, mas alguma coisa relacionada aqui ao padrão dele em si. E aí, para a questão de atenuação do cabo flexível, que normalmente a gente está chamando de patch cord, é o cabo flexível, ele não pode passar de 5 metros, tá? Provavelmente, não sei se vocês têm noção, um ponto de rede, a gente não vai adentrar, não vai adentrar nesse mini curso, só no treinamento mesmo. Ele não pode passar de 100 metros, tá? Um CAT6, CAT7 ali, e seria mais ou menos 90 metros, mais 5 de cada extremidade. 5 de patch cord no cliente lá, na estação de trabalho, e 5 lá de manobra no patch panel. E é isso que a gente tem para falar aqui de UTP. Quando a gente fala aqui de cabo de par trançado, blindado e folheado, esse folheado aqui com ecrã, ele fica até meio estranho a tradução, mas ele seria esse screened, né? Aqui a tradução quebrou as pernas aqui, né? Ele seria o screened. Screened, que ele é como se fosse só uma capa em volta de todos os fios ali. Então a gente tem um par trançado folheado, seria SCTP aqui, né? O Screened Twisted Pair. A gente tem um par trançado folheado, o foil aqui, não blindado. E a gente tem um par trançado folheado. Basicamente, cada um deles aqui vai ter uma diferença. O material não traz foto deles, tá? E aí, isso daqui, esses detalhes também na prova não se aprofunda. Provavelmente ela vai pedir quando você for utilizar um cabeamento perto de luzes, como é que chama aquelas luzes fluorescentes e tal, que tipo de cabeamento você vai ter que utilizar. Vai pedir lá um blindado, ele não vai adentrar nesses detalhes aqui do tipo de folheado, não blindado e tal, tá? A gente tem aqui esse cabo totalmente blindado, né? Par trançado blindado, o barra folheado aqui, seria esse foil, o SFTP, e a blindagem externa folheada, que seria o FFTP. Não adianta nada você utilizar um cabo desse aqui se não tiver o conector também blindado, tá? Normalmente esses cabos aqui, ele tem tipo um fiozinho dentro dele, fiozinho muito fino, araminho, que você usa no conector externo. Então o conector ele vai ser aquele RJ e do ladozinho assim, ó, ele vai ter tipo um caninho para você enfiar esse aramezinho e apertar ele com alicate para poder fazer o aterramento dele ali, digamos assim, tá? Bom, o cabo folheado, que seria esse SCTP aqui, ele tem só uma blindagem externa, que ele envolve todos os fios. Ele pode ser identificado tanto com esse SCTP aqui ou SFUTP, seria esses dois aqui. E a gente tem um cabo totalmente blindado, que aí ele tem a malha metálica trançada e os pares revestidos individualmente. Então, você quer dizer, cada parzinho lá, ele vai ter uma folha, para quem nunca viu, é como se fosse um papelzinho alumínio, alguma coisa assim, tá? Então tem um parzinho lá, tem tipo esse papelzinho alumínio em volta, e em volta de todos tem outra folha, digamos assim, que seria esse aqui, totalmente blindado, tá? E aí tem esse cabo U barra o FTP aqui, que só os pares são protegidos individualmente com folha, mas sem essa blindagem externa. Como disse para você, a prova não vai adentrar nessas diferenças aqui. Tá? Na prática, é raro você ver isso, é mais em empresa, indústria, digamos assim. A maioria do pessoal, às vezes, compra um cabo que ele tem proteção externa, proteção UV, e fala que ele é blindado, mas na verdade não é bem um cabo blindado, não, tá? Bom, é que a gente chega na parte chata, que é dos padrões que eu comentei com vocês, que a gente precisa
dar uma decoradinha, digamos assim, e ter uma noção um pouco mais aprofundada. Quando a gente e aí, inclusive, tem algumas questões, quem for fazer o treinamento aí vai ver, questões oficiais, tá? Que você fala assim, putz, cara, é para quebrar as pernas. Ele falando, por exemplo, aqui, a gente tem o classe 5E e o classe 6, que a gente normalmente chama de CAT, né? CAT 5E ou CAT 6. Ambos, eles vão tocar bem aqui 100 metros numa distância de 1 giga. Aqui ele tem tipo uma divisória aqui, tá, pessoal? Porque ficou estranho isso aqui. Mas isso aqui é para como se fosse uma linha. Então o CAT 6 aqui, ó, ele roda bem em 1 giga, certo? Para 100 metros. Só que vai ter questõezinhas lá, ele vai dar um cenáriozinho, ele vai falar qual que é a melhor utilização. Aí você vai ser CAT 6, óbvio. E aí ele vai falar, não, legal, CAT 5, tá? Então são os detalhes que a gente vai ver nas questões para a gente não errar na prova. Mas, basicamente, esses dois que a gente utiliza mais no dia a dia. Deixa eu ver se o material tem aqui. Que são. Acho que ficou só no treinamento, acho que não coloquei aqui. Que eu acho que esse CAT 8 ele não tem uma especificação oficial, alguma coisa assim. Tá? Mas, enfim, a gente depois vê no treinamento, mas é só detalhe. Bom, então, esses padrões aqui, eles são definidos pela ANSI, né, American National Standards Institute, com a TIA, Telecommunications Industry Association, junto com a EIA, Electronic Industries Alliance. Então, provavelmente, normalmente a gente vê, quando vai aprender a limpar cabo, né, o tal da TIA, EIA 518, agora até esqueci o padrão. Que tem um padrão B e padrão A lá, para a gente ver quando vai clipar um cabo, né? É justamente desses institutos aqui, digamos assim, de tecnologia, tá? Então a gente tem esses CAT5, CAT5E, CAT5 ele nem traz aqui no material, CAT5E, CAT6, 6A, 7, 8, que faz parte aqui da Commercial Building Telecommunications Cable Standards, que seriam padrões de cabo. A gente vai ver que tem padrões de especificações específicos para cada categoria mais para frente. E a gente tem a ISO também, IEC 11.801, que trata essas categorias de componentes, as classes de ligações permanentes. Isso não é cobrado na prova, só ter um conhecimento aqui para vocês. Deixa eu ver aqui mais para frente se a gente vai falar sobre conectores específicos. Vai. Nesse outro slide aqui, a gente tem o conector e o plugzinho, né? O RJ45. Isso, valeu. 568A e 568B. A gente tem um plugzinho aqui, RJ45, e a tomadinha, digamos assim, tomadinha, Keystone. E a gente tem aqui do outro lado aqui o RJ11, que normalmente utilizava para telefone, com plug 6P2C. Alguém já ouviu falar nessa nomenclatura? 6P2C? Eu descobri essa nomenclatura da pior maneira, errando em uma questão, uma prova de concurso. Fiquei muito feliz. Pensa, a gente estuda muitos anos e aí chega na prova com um negócio assim, você fala, caramba, que é isso? Aí quando você chega em casa, pesquisa no Google, aparece lá o conector RJ11. Por que as bancas colocam esse nome esquisito aqui? Vai saber. Bom, então a gente tem esse cabeamento aqui de par trançado de cobre. Normalmente a gente tem esses conectores registrados aqui, né, o tal do RJ, para fazer essa interface física, a gente fazer essa crimpagem do cabo, digamos assim. A gente tem esse padrão RJ45, RJ11. Ah, e detalhe, do mesmo jeito que esse aqui é 6P2C, esse aqui é 8... Opa, deixa eu escrever no branco aqui. É o 8P8C. Agora eu explico o que significa esse P e o C. Então a gente tem o RJ45, que é esse 8P8C aqui. Eles são 4 pares, né? São 8 posições e 8 contatos elétricos. Por isso que tem 8P8C. Eu nunca esqueci disso. E tem um outro negócio também lá, acho que era era 8M8C. Era 8...
modo, alguma coisa assim, um tal de conector modular, CM8V. Não sei se eu trouxe isso aqui. CM8V, que é conector modular de 8 contatos, 8 vias, alguma coisa assim. Olha as nomenclaturas que eu nem sei se existe forma oficial, tá? Provavelmente deve ter algum livro Tannenbaum para o povo de concurso colocar isso nas provas. Mas beleza, aqui vocês estão aprendendo do jeito certo, vocês não vão esquecer. Vocês vão lembrar lá do mini curso, o tal do 8P8C, que ele errou na prova, que é o nome, sei lá se é técnico desses RJ aqui. Vai cair na prova? Vai cair na prova. Então a gente tem um RJ45, ele vai ser um clipe de plástico aqui de retenção, né? Que essa partezinha de cima aqui. Não pode constar material. A prova é closed book, livro fechado. Os RJ45 tem esse clipezinho, que isso aqui é chato pra caramba quando quebra, né? Quando quebra, o negócio fica desencaixando e tal. E às vezes ele tem essa capa de borracha, essa capinha aqui, ó. É que eu não tenho nenhum pet cord que faço, vou mostrar pra vocês. Que ela chama de snaglas, né? E pode ser que às vezes ela não tenha essa capinha de borracha. Aí tem uns que ainda tem tipo um negocinho aqui em cima, aqui, ó, que se aperta ele e aí a borrachinha vai para cima e aperta esse pininho aqui para ficar mais fácil de encaixar e desencaixar dos conectores lá. Bom, a gente tem uns conectores especiais, não tem foto deles aqui. Eu recomendo vocês darem uma pesquisada para você ver a carinha deles, que é o tal do GG45 e o conector Tera, utilizados em cabeamentos aqui de categoria mais alta, que é o classe F e classe 2, né? Esse GG45, ele tem o mesmo formato do RJ45, e aí o Tera, ele tem um formato mais diferente. Ele é tipo um 2 negocinho assim, ó, de metal e tal. Vai cair na prova? Vai cair na prova, que a gente vai ver que vai ter questão disso aqui, que muda de acordo aqui, ó, com a categoria. O classe 2, ele usa aqui esse GG45 Tera, ou o CAT7 aqui, ele pode usar isso aqui também. Então, é até uma diquinha, quando vocês verem questões lá, que vai falar, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o CAT7, que ele suporta 10G base T, que é 10 GB, né, por 100 metros. E aí você fala, mas o 6A também suporta, só que o classe 7 aqui, ó, CAT7, ele usa um outro conector. Então vai ter questão que vai falar isso, tem que fazer a instalação lá de 100 metros, e aí na prova às vezes pode trazer em pés, mas pés é aproximadamente 30 e poucos centímetros, tá? Se não me engano vai ser 32 ponto alguma coisa, né? Porque da 100 aqui é a divisão. Então 30 e poucos centímetros você divide por 3, tem a noção em metros ali. A prova não vai colocar nada muito próximo para você errar nessa medida aqui, tá? Até porque tem é basicamente a metade aqui, a questão da medida, né, da distância. Então, pode ser que tenha uma questão lá dizendo que você precisa fazer uma instalação de, no máximo, 100 metros, usando 10 GB, usando um conector lá Tera. Você vai meter um CAT6? Não vai, porque o CAT6 você consegue fazer com o RJ45. Já o CAT7 é só o GG45 ou o Tera. Beleza? Então, esse tipo de perguntinha que vai ter nesses padrões, assim, então tem que ter a malícia. E pode ser que ele fale, por exemplo, lá também da questão de 40 GB, tem que fazer uma instalação dentro do data center com um padrão lá que não é oficializado, alguma coisa assim, esse CAT8 aqui, de no máximo 30 megas que suporte 40 GB. O que vai definir a resposta? O conector. Se vai ser RJ45 ou se vai ser GG45/Tera aqui. Beleza? Então, assim, quando a gente olha essa tabela, a gente assusta um pouquinho, mas depois que a gente começa a fazer questões, a gente vai já pegando a malícia da coisa. Foi uma das coisinhas que me pegou bastante, que eu ficava bem, falei, nossa, gente, mas esse conector G45 aqui com RJ45, ele é quase a mesma coisa, mas enfim, de descrição, de papel, digamos assim, né, de especificações, ele tem diferença. Tranquilo? Bom, o RJ11 aqui, a gente é um conector menor, né? Normalmente é utilizado aqui em sistema telefônico. Eu acho que isso aqui deve ser muito difícil de ver hoje em dia.
porque a gente quase não tem telefone fixo mais. A maioria dos telefones, ou eles são fibra, ou chega coaxial. Então, é raro ver. Alguns bons anos atrás, a gente tinha um modemzinho ADSL, então a gente tinha isso aqui em casa, né? Hoje já é bem raro. Então ele utiliza, o que eu vejo aqui que eu tenho contato, né, falando bem raro, o interfone aqui onde eu moro, o apartamento, ele é um RJ45, é um RJ11, mas o cabo ele é um Cat5e da vida lá. Pra vocês terem noção, né, que ele usa aqui 4 vias só e o cabo tem 8, você usa metade do cabo só. Então ele utiliza 2 pares de cobre, tem esse nome aqui 6P2C, 6 posições e 2 contatos. Sistema de telefonia, esses 2 fios são chamados de tip e ring, né, ou ponta e anel, responsáveis pela transmissão aqui de tom e descagem de sinal de voz. Tem algumas variações, a RJ14, que ele seria 6P4C. Opa. RJ aqui, ó, 14, que ele é chamado de 6P4C. E o RJ, colocar aqui do outro lado aqui, o RJ25, que ele é o 6P6C. Opa, 6P6C. Vai seguir esse mesmo formato aqui, só que ele vai ter mais pares conectados conforme a necessidade. Quando eu lembro de ter, sei lá, colocado DSL em casa, vi um cabinho desse aqui, e tinha uns cabinhos que ele vinham com 4 assim, e tinha outros que tinham um cabinho tudo cheio. Geralmente esses padrões aqui. O encaixe é o mesmo do RJ45 e do Tera. Cara, o RJ45 com o GG45, sim. O Tera, ele é um pouquinho diferente. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. O conector Tera, ele aqui, ó, o contato dele é diferente. Mas já o GG45, ele já é o mesmo RJ aqui, tá vendo? Ele é só um negócio de metal aqui. Aí eu não sei se ele vai fazer o encaixe do RJ na Keystone, na verdade, né? Aqui tem o GG45. Aparentemente ele é o mesmo encaixe da RJ. Mas aí confesso que eu nunca fiz essa comparação para pegar e ver se esse negócio aqui vai dar encaixe, tá? Tem até essa outra imagem aqui, ó. Aparentemente ele tem as mesmas conexões aqui. Beleza? Bom, essa aqui é outra partezinha chata também, que vai ter questão que vai cair na prova, e se você estudou bem essa parte aqui, você vai tirar de letra, porque é questãozinha que você vai bater o olho e você já vai matar a questão. O tal do espaço pleno, né, o cabo pleno aqui e classificação riser. Vocês já viram piso elevado? Normalmente data center tem piso elevado e às vezes tem o tal do alçapão, alçapão que tem em cima, abaixo do teto ali, usa normalmente aqueles, o pessoal chama de... Você pode ter de gesso acartonado ali, mas ele tem acho que é forro mineral, que é tipo, normalmente supermercado tem, que é umas placas assim que você desencaixa elas, né? Então tem essa parte do teto e essa parte de baixo, né? Só do teto falso, digamos assim. É o que ele chama aqui desse espaço pleno, tá? Esse espaço pleno aqui, ele vai se referir a espaços vazios destinados à circulação de ar para aquecimento. Aí tem essa sigla HVAC aqui, ó, se isso aqui é novidade para vocês, ela significa aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Em inglês, né? O heating, ventilating e air conditioning. E aí essa parte do pleno, ela é tanto para esse teto falso, desse teto lá mineral, enfim, forro mineral que o pessoal utiliza, e também para o piso elevado. Mas por que eu tenho que saber isso? Eu estou estudando redes.
Porque quando você vai utilizar um cabo nesses locais, você precisa de um cabo pleno, que ele é resistente aqui, ó, a fogo. E normalmente ele é aqui, ó, PVC tratado, FEP marcado com CMP. Se vocês pesquisarem sobre cabeamento e colocar lá cabo pleno ou cabo CMP, vocês vão ver que tem isso aqui escrito no cabo. Quem já pegou o cabo sabe que ele tem um monte de letrinha lá, especificação, a metragem. Ele vai ter essa sigla aqui também, quando ele tem essa classificação. Obviamente, isso deixa o cabo muito mais caro e você não vai sair colocando o cabo pleno aí em qualquer lugar que não precise disso daí. Obviamente, né, pensando no modo de segurança aí, esses cabos que tem essa questão de retardante, chama retardante, né, retardar chama, ele vai ter uma maior segurança. Porque normalmente um data center, principalmente mais na parte do piso elevado, você tem energia passando junto ali, filação de energia, que vai levar energia ali para as PDUs dos racks, junto com o cabo de rede. Então, se dá um curto ali, esse cabo que está todo no meio ali vai pegar fogo junto, tá? E aí tem umas especificações que eles têm que ser auto-extinguíveis, né? Ou seja, que não vão alimentar o fogo, emitir pouca fumaça em caso de combustão, suportar temperaturas mais altas que esses cabos comuns. Esse revestimento aqui de PVC tratado, ou FEP, que esse FEP significa fluoreto de etileno e propileno, que vai ter essa resistência maior para o fogo aqui. E aí, a questão da sigla aqui do cabo, que é CMP, conforme o National Electric Code, né, que não é dos Estados Unidos. E aí a gente tem a questão aqui do cabo de uso geral, que ele vai ser o não pleno, né, que ele vai ser esse padrão, PVC padrão, digamos assim. Que aí ele vai ter a sigla de CMG ou CM, quando ele for diferente aqui de cabo pleno, beleza? E a gente tem um cabeamento riser, que é quando a gente vai passar entre andares, né? Não sei se você já deve ter visto como, às vezes, dependendo da construção, ela tem um espaço para passar tubulação, fiação. E aí esses dutos, ou às vezes passa até em poço de elevador mesmo, né? Passa no canto ali e tal, entre os andares, ou às vezes fura a laje mesmo e passa. E esse cabeamento riser ou riser, não sei como é que seria a pronúncia, tá? Eles são projetados para instalação vertical. E eles também têm essa questão aí de pedir a propagação de fogo de um andar para o outro. E aí eles também são fabricados aqui desses materiais fire stoppage aqui, contra a propagação de fogo. Assim como esses cabos plenos, o riser aqui, ele deve cumprir essas normas, né, como de segurança aqui, contra incêndio, só que ele é um pouco menos rigoroso aqui que o pleno. E aí ele tem a sigla aqui, CMR. E aí uma observação aqui, que é permitido utilizar cabos plenum, né, no lugar do riser, porque o plenum aqui, ele é um pouco mais específico, mais rigoroso, né, do que ali o riser. Mas o inverso não pode ser utilizado. Os cabos riser não atendem os padrões de segurança, enfim, tá? Aí você fala assim, poxa, mas o que tem a ver isso aqui com a prova e tal? Gente, vai cair. Vai cair. Então, vai cair a questãozinha lá dizendo que qual o tipo de cabo que você vai utilizar em um piso elevado. Ou em áreas de HVAC. Se você estudou bem, fez simuladinhos e coisas do tipo, você vai ver, quando você lê a questão, você já vai castar a alternativa pleno para você marcar ela. Tá? Tranquilo, pessoal? Ficou claro isso aqui? Por mais que isso aqui, para mim, foi novidade, tá? Até 90 questões, Vitor. Tinha comentado, acho que no início do dia de ontem, até 90 questões e tem 90 minutos de prova. Bom, conectores e cabos coaxiais e biaxiais. O cabo coaxial tem esse desenho aqui, né? Pela a forma dele aí, porque eles compartilham o mesmo eixo. O condutor central ele é feito de fio de cobre, que pode ser sólido ou trançado, e revestido aqui, ó. Esse negocinho branco aqui, ele é plástico, tá?
Ao redor desse isolamento, uma malha metálica, que às vezes é esse negocinho aqui, ou isso, às vezes só tem esse aqui, que às vezes ela é... Aqui tá parecendo ser cobre, né? Às vezes tem de alumínio mesmo, dependendo da qualidade do material. E às vezes não é tão trançado aqui nessa espessura, não, tá? O que significa esse RG, esse cabo aqui? Ele chama RG59, tá? RG59. Que significa radiograde, esse RG, e vai indicar a espessura do condutor e a impedância característica do cabo. O RG6, ele vai ter 18 AWG, e impedância de 75 ohms, normalmente é utilizado mais para CFTV e... CFTV não, TV a cabo, e o RG59, que é esse mais fino aqui, que é utilizado para CFTV. Antigamente, era mais raro ver esse cabo RG49, tem uns que tá vindo... Nossa, alguém já teve contato aí com CFTV? Uns cabos que parecem o fio desse fone, assim, ó. E antigamente utilizava o RG6, que era o mesmo de TV. Era um baita de um bitela de cabo, que era grosso, carro pesado, você não conseguia prender isso no teto de jeito nenhum. Quais conectores que a gente utiliza aqui para esse RJ59? O tal do BNC. Depois vocês pesquisam a fotinha dele aí. Tá? O tal do Bayonet Neo Concelman. E aí ele tem uma questão de trava, né? E uma torção e trava. E o tipo F, que ele é tipo um rosqueamento. Se você já comprou cabo pronto, o que vem normalmente pretinho ali, todo bonitinho, o conector, você vê que lá foi feito de fábrica já, normalmente é o tipo F. Você encaixa ele e gira. Quando você faz a conexão mesmo, a massa, tipo quando o provedor vai instalar lá um cabo, ou você mesmo conecta nisso, provavelmente é o conector BNC, tá? Cabos biaxiais ou Twinex, enfim, como é que você pronuncia aqui, vão ser esses condutores aqui, tá? E eles são 10 GB, 10G base CR ou 40 GB base CR4. Distância máxima é de 5 metros para cabo ativo e 10 metros para cabos. 5 metros para cabo passivo e 10 para cabos ativos. Nessas extremidades aqui, eles usam esses famosos DAC, que seriam Direct Attack Copper, que seria um conector direto ali de cobre, digamos assim, né? E aí tem essa parte aqui de switches, roteadores e servidores, normalmente a gente utiliza isso aqui. Parece, a gente fala GBIC, mas na verdade a conexão dele aqui, ele chama terminais SFP, tá? Tranquilo? E a gente vai aqui falar um pouquinho sobre VLANs. Agora são 8 horas, eu tenho mais ou menos uns 20 slides aqui, que a ideia é a gente matar essa parte histórica toda hoje. E amanhã a gente brincar um pouquinho com Packet Tracer. Quem já mexeu com Packet Tracer aí? Pra gente fazer uma implementaçãozinha e brincar um pouquinho com essa parte de VLANs aqui, porque pode ser que tenha uma questão na sua prova que cobre isso, questão PBQ. Bom, o que seria a tal das VLANs, né? As LANs virtuais. Pessoal, para alguém, isso aqui é novidade? VLANs? Nunca ouvi falar em VLANs, não sei o que é VLAN. Fala no chat, eu reajo aqui, porque aí eu baixo um pouquinho o nível aqui, pra gente... Para quem é novidade? Para quem é novidade? O Fernando falou que já viu. Todo mundo tá fera pro VLAN? Posso sentar o tarrafo aqui, então? Bora, gente, estão dormindo? Beleza, então vamos falar aqui mais baixo nível, mais tecnicamente. LANs virtuais e subredes. A gente vai falar aqui sobre os LANs virtuais, 802.1q, pagamento aqui, VLAN de voz, VLAN nativa e roteamento de VLAN. Bom, a gente já viu lá na aula passada que a questão da topologia, ela tem a topologia física e a gente tem a topologia lógica, e nem sempre elas vão ser a mesma coisa. Normalmente, nas redes atuais, elas não vão ser a mesma coisa. Então, a gente tem aqui
todas essas máquinas, elas estão conectadas diretamente a um switch, fisicamente, mas logicamente é como se elas fossem segmentadas. Por quê? Cada uma está aqui em uma VLAN diferente, tanto que a corzinha aqui, ó, do cabeamento aqui é diferente, tá? Então, essas redes modernas, a gente sempre tem um tal dos switches aqui, normalmente são gerenciáveis para a gente poder fazer as brincadeirinhas aí com o VLAN e fazer essas segmentações aí, tá? Quando a gente tem uma conexão de porta que a gente diz que a gente está trabalhando no mesmo domínio de broadcast, tá? E a gente, para fazer uma comunicação entre VLANs, aí a gente precisa do quê? Da figura de um roteador aqui, ó. A gente precisa da figura de um roteador, porque quando a gente está falando de VLAN, a gente está falando de qual camada? VLAN. Olha se vocês estão ligados aí. VLAN não é camada de rede. Pela camada 2, camada de enlace, tá? A gente está falando de camada 2, segmentação. Quando a gente fala de segmentação de camada 3, a gente está falando de subrede. Por mais que a gente implemente uma subrede em cada VLAN, isso não exatamente é uma regra. Eu posso ter várias subredes na mesma VLAN, tá? Então, o problema do broadcast, né? Você fazer uma rede enorme lá, é porque vai ter tempestade de broadcast na sua rede pode ficar lenta por um tipo de tráfego que às vezes você não precisaria ter ele rodando ali para todo mundo, né? Como, por exemplo, aí da HCP, coisas da vida, né? Eu já mesmo já fiz um diagnóstico uma vez de uma rede, era uma usina de fosfato, tinha lá 200 e tantas máquinas na rede, tudo com switch giga, switch gerenciável, mas tudo na VLAN padrão lá, VLAN default lá, VLAN 1, e o negócio era uma loucura, a rede era lenta, tinha link, mas por conta disso, não tinha uma segmentação. E eram 200 máquinas de clientes ali, né, de funcionários ali, de tráfego mesmo, o negócio era bem tenso. Então, para a gente quebrar esses broadcasts, aí a gente começa a fazer uma segmentação, começa a fazer VLAN, a gente acaba dividindo logicamente o switch aqui em alguns domínios de broadcast. Para a gente fazer isso, a gente tem que utilizar switch gerenciável, né? Para quem nunca teve contato, switch gerenciável, ele é um switch mais parrudinho, você consegue fazer algumas configurações nele ali, tá? E você faz essa segmentação via VLAN ali. Novamente, switch que a gente está falando de Layer 2, tá? E subredes, a gente está falando aqui de... às vezes pode ser que fique confuso, fala, que negócio de Layer 3, Layer 2 e tal, se tiver dúvida, pergunta. Mas é algo que com o dia a dia vocês vão deixando isso mais intrínseco, às vezes é difícil de abstrair, isso é normal, tá? Então, quando a gente vai aqui para a camada 3, a gente já tem essa figura de rede e subrede, que vai ser divisão lógica, digamos assim, já de uma rede IP. A prova não se aprofunda tanto em rede, a gente vai ver parte de rede PV4, subnetting, a gente vai ver IPv4 e IPv6, está no treinamento, mas a prova não se aprofunda muito. Mas é algo que, se quem for trabalhar com infra aí, já não tem esse conhecimento, tem que ter esse conhecimento, é um negócio que tem que comer farinha. O Oswaldo Hilário, eu não sei se ele conhece essa expressão, mas aqui no Brasil a gente falou, comer com farinha é algo assim, que você faz muito rotineiradamente, sabe? Que você faz todo dia. Não sei se por aí vocês também têm uma expressão parecida com essa, tá? Então, cada subrede normalmente vai ter aqui um endereço único, né? Você vai ter um endereço aqui da rede aqui, para fazer a organização do tráfego e tal. E a divisão de subredes normalmente é utilizada junto com o design de VLAN, como eu comentei com vocês, para ficar mais fácil de ter essa abstração
da rede, tá? E aí, aqui nessa imagem, a gente tem dois VLANs, né? VLAN 10 e VLAN 20 aqui. E a gente tem que... Aqui não tem a segmentação da... Não tem segmentação das coisas aqui, né? Bom, a VLAN 10.0.10 aqui, ela vai estar no switch A, e aí o outro aqui está com o switch B e C, mas acho que essa imagem aqui, ela não tá refletindo que tá o texto aqui, não. Tá. Mas a gente tem a segmentação de VLAN aí, o que eu quero trabalhar com vocês amanhã, a gente montar isso aqui no Packet Tracer, tá? E fazer a segmentação aí dos links. Para que a gente utiliza essas VLANs e subredes? Para a gente fazer uma segmentação interna no nosso ambiente, tá? Às vezes você pode ter um link one, cada link one ele vai ser tratado ali como uma subrede diferente, às vezes fazer a gestão da filial e matriz. Você vai criar zonas lógicas dentro da mesma rede, a gente vai ver isso no treinamento, as camadas de rede ali que você pode fazer a implementação, fazer uma segmentação por departamento. O departamento financeiro ele vai estar no VLAN, ele não vai ter comunicação com o departamento de RH, enfim. Tá? Você aumenta uma segurança também por essa questão, mesmo que esteja fisicamente tudo conectado, logicamente não estão. Essa parte aqui de configuração de VLANs, no material ele tem alguns comandinhos aqui, que você vai fazer no Cisco, por incrível que pareça, a própria CompTIA, ela se baseia nos equipamentos da Cisco, e quando você aprende os equipamentos da Cisco, acaba que você pega até uma noção para depois você mexer com outros equipamentos. A noção é muito parecida, tá? Então, isso daqui é o que eu pretendo, né, a gente brincar amanhã com o Packet Tracer. Em trocamento I3E 802.1Q. O 802.1Q, ele é o padrão da VLAN. Beleza? Então, a gente tem aqui um switch, ele tem um tronco, isso aqui a gente pode chamar também do em inglês, né? O trunk. Então, ele tem um tronco aqui, uma conexão tronco, para um outro switch, VLAN 10 e VLAN 20. Por que a gente tem essa conexão tronco aqui? Para passar todas as VLANs. Então, essa VLAN 10 e 20 aqui, elas vão ser passadas nesse tronco aqui, nesse cascateamento de switch. E assim, eles vão poder comunicar entre switches. Então, você consegue fazer colocar máquinas diferentes na mesma VLAN com switches diferentes aqui, tá? Quando a gente trabalha com essa parte de switch interligado aqui, a gente chama de fabric, né? Que ele é como se fosse o tecido da rede, um cascateamento, digamos assim. Dependendo da forma que você implementa aqui, isso aqui, você vai ter que ativar alguns protocolos aí para evitar loop e coisas do tipo. Porque se você conectar aqui esse switch no outro aqui, se não tiver um protocolo para evitar loop, aí a sua rede vai cair, porque os pacotes vão ficar rodando aqui. A gente vai ver no treinamento que você só mata, digamos assim, o pacote quando você tem na figura de rede, que aí você mata por salto, TTL, mas em camada 2 você não consegue fazer essa diminuição, digamos assim, do salto do TTL. Por isso que ele fica em loop aqui, você precisa de algum tipo de protocolo para matar isso daí. Bom, tranquilo, acho que seria isso. E aqui tem uma imagem de como funciona isso, né? Quando você coloca adiciona aqui lá no campo lá de tag, lá no quadro Ethernet. Porque o Ethernet, ele funciona em camada 2. Funciona em camada 2. Camada de enlace. Bom, aí tem aqui a questão do ID de VLAN. Tem um negócio lá de VLAN também. Mas o material nem traz isso, tá? Para vocês terem ciência. Então, um detalhe. A gente está falando aqui de 802.1Q, pode ser que a prova chame isso aqui de VLAN, tá? Então, pode ser que ela cobre alguma coisa lá de segmentação para diminuir o domínio de broadcast. E tem lá, 802.1Q. Não vai estar falando como VLAN. Então, vocês têm que ter uma noção também de que 802.1Q ele está falando de VLAN, beleza? O identificador aqui, ele vai de 1 a 4.000 e... Opa!
4.094. Normalmente você consegue fazer a utilização de que é o S em cima disso aqui, e tem esse valor aqui do Ether Type, aqui, do tipo de Ether aqui, para indicar o tipo do quadro aqui que tem uma identificação VLAN. Isso daqui é chato de um tanto e é difícil de entender. Eu aprendi isso aqui apanhando da vida, ou seja, configurando um switch, colocando em produção, que são portas tagueadas e portas não tagueadas. Tenta imaginar aí uma rede. Vamos tentar pegar aqui ó, o seguinte, desenhar aqui um computadorzinho. Tem uma conexão aqui com um switch. E aqui vai lá, sei lá, para o nosso servidor. Isso aqui é para ser um server, tá? Bom, o que seria portas não etiquetadas? Imagina lá o seu servidor de rede, isso aqui seja, sei lá, uma controladora de um NAC da vida lá, vai, um Network Access Control. Então você tem VLANs, você tem lá VLAN, vou colocar aqui VLAN 10, que é a VLAN ADM, e você tem a VLAN 20, que seria a VLAN convidado. Aí a pessoa, se ela logar na rede lá e fazer uma autenticação, ela cai na VLAN 10, senão ela vai cair na VLAN 20, e aí com restrições, digamos assim. O que acontece? Normalmente, o usuário final aqui, ó, ele não trabalha com VLAN. Ele não trabalha com VLAN. A VLAN, ela vai ser identificada por algum tipo de... o switch aqui, ele pode trabalhar com VLAN, obviamente, e os servidores também podem trabalhar com VLAN. Mas, normalmente, o usuário final ali, o endpoint, ele não vai falar com VLAN, tá? Então, a gente tem essas portas aqui não etiquetadas, né? A participação de única VLAN. Quando a gente tem a VLAN, eu vou falar acho que mais para frente aqui, que é a VLAN padrão. E a lógica de etiquetagem de porta aqui, né? Bom, o que acontece? Então, esse tráfego, ele vem, às vezes, tagueado, e aí chega aqui no switch, a máquina ela não vai identificar o tráfego, não vai identificar aquela tag ali, aquela etiqueta, digamos assim, daquele quadro. Então, o switch ele tem que tirar essa tag e ele entrega esse quadro não tagueado, já em uma VLAN específica, VLAN, na verdade, não é uma VLAN específica. Ele tira a tag dela porque isso já veio pré-configurado, como, por exemplo, às vezes o IP, que é para entregar naquela porta ou coisas do tipo, tá? Do mesmo jeito, quando esse tráfego ele vai voltar não tagueado, porque o endpoint aqui ele não vai colocar tag nesse tráfego aí, tá? Então, o que a gente tem que entender, basicamente, uma porta não tagueada, ela vai ser uma porta, normalmente, aqui, ó, de acesso. Ou seja, vai ter um endpoint lá do outro lado. Aí, imagina que eu tenho aqui, vou desenhar uma caixinha aqui. Isso aqui é para ser um AP, tá? Um access point. Só que esse access point aqui, ele tem um SSID 1, um SSID 2, vou fazer mais um SSID 3. Cada um vai cair numa VLAN diferente. E aí, essa comunicação que ela tem que ser uma comunicação tronco, com portas tagueadas, porque eu tenho que taguear essas VLANs aqui, que elas vão passar aqui, o tráfego pode assumir qualquer uma delas. Quem vai fazer a entrega do tráfego sem tag, vai ser aqui o access point. Beleza? Então, normalmente aqui, ó, portas etiquetadas, a gente está falando de porta trunk, tá? Que você tem que passar mais de uma tag ali. Aí, às vezes, varia de alguns switches, tá, pessoal? Tem alguns switches que você tem que fazer uma configuração lá de porta combo, alguma coisa assim. Tem alguns switches que tem umas loucuras lá, que foge um pouco do padrão, tá? Então, basicamente, o que a gente tem que entender é isso. Quando a gente for botar a mão na massa, vai ficar um pouco mais claro para vocês aí. Mas, normalmente, porta não tagueada, untagged, a gente está falando aqui, ó, de portas de acesso e portas etiquetadas tagueadas, aqui a gente está falando de portas trunk.
Beleza? Acho que não é novidade para ninguém, né? Bom, é sobre a VLAN nativa. Quando a gente compra um switch lá, todas as portas, VLAN nativa não, VLAN padrão, todas as portas aqui, ela vem na VLAN default, tá? E a gente tem que alterar isso aqui. Não se utiliza VLAN padrão. Pelo menos é boas práticas, tá? Você não utiliza ela. Você deixa normalmente ela ali, às vezes, para portas que você não está sendo utilizado. Até para VLAN, tem gente que utiliza ela para VLAN de gerência. Não é recomendado. Deixa ela isolada realmente para quando a porta não estiver em uso, você ativa lá a VLAN padrão nessa porta. E cria uma VLAN específica para gerenciamento e, enfim, para os acessos lá, tá? Então, quando a gente compra um switch, todos eles vêm configurados nessa VLAN. A gente não deve utilizar ela para tráfego de usuários, né? Nem para gerência. O ideal é você criar uma outra VLAN separada de gerência. Essa questão da VLAN padrão aí é para questão de funcionamento do switch, uma parada mais ou menos assim, tá? E a VLAN nativa é aquela que quando o switch chegar à porta, no caso, ela vai receber um tráfego não marcado. Às vezes pode chegar ali para uma porta de tronco. Tá? Então você coloca essa VLAN nativa ali, porque ele vai colocar uma tag, dependendo do que for ali, ou às vezes não suporta o padrão. Quando você vai fazer um cascateamento com um switch que ele não suporta VLAN, você coloca lá uma VLAN nativa lá, o tráfego untagged, né, que não tagueado lá. Beleza? Não tem muito erro disso aqui. A VLAN nativa e a VLAN padrão, não me lembro se na prova não cobra. Eu não sei se nunca a gente vai mexer aqui, a gente vai chegar a configurar isso daí também. Eu acho que no Packet 3 ele já vem pré-configurado. Bom, VLAN de voz, isso aqui cai na prova também, essa questão, porque normalmente você segmenta o tráfego de voz em uma VLAN e você adiciona QoS para fazer priorização de tráfego, tá? Basicamente seria isso, por isso que a gente faz a segmentação de VLAN de voz. Normalmente quando você tem telefone IP, VoIP e coisas do tipo. E aí aqui no material ele traz a parte de configuração disso no switchzinho lá, no Packet Tracer ou no switch físico. Não tem muito o que a gente comentar sobre VLAN de voz. Se a sua rede não tiver VLAN de voz, você não vai configurar um VLAN de voz. Tá? A gente tem subinterfaces, interfaces virtuais de switch. Isso aqui pega um pouquinho também. Quem já mexeu com Fire, normalmente tem essa parte aqui de sub-VLAN de interface. A gente tem uma interface física, normalmente uma portinha, né, no switch aqui, você tem interface física, você consegue fazer subinterface, e cada subinterface dessa aqui você tratar com uma VLAN. Onde é muito utilizado isso aqui? Quando você tem um firewall com poucas portas, né? Você compra um firewall ali, uma caixa de firewall, digamos assim, ela vem, sei lá, com 6, 8 portas. Você faz essa configuração aqui de subinterface de VLAN, você reaproveitar aquelas portas ali, digamos assim. Como assim? Você tem uma interface de 1 GB, e aí você tem, sei lá, 2 links de 200 MB. Você integra esses 2 links na mesma interface física, que ela é de 1 GB, e aí você faz a segmentação, porque o seu throughput ali dos 200 MB não vai bater 1 GB. Então, você não, em momento algum, o seu tráfego de saída ele vai ser capado, digamos assim, né? Vai sofrer gargalo por conta da sua interface física, mas sim pela conexão que você vai ter ali com o seu provedor. A limitação, né, de dados do seu provedor. Bom, as VLANs a gente já viu que vai fazer essa segmentação e a gente consegue fazer essa segmentação tanto por subinterface aqui ou a configuração no switch aqui mesmo, por porta ou coisas do tipo. Essa subinterface ela tem um tal de um nome aqui chamado Router on a Stick,
Vai ser uma forma de implementar isso aqui, às vezes com um roteador físico conectado a um link tronco. Aí por isso tem esse nome aí, Router on a Stick. Cada subinterface ela vai receber um ID de VLAN específico e um endereço IP que vai servir como gateway padrão para aquela VLAN. E aí, quando ele precisar comunicar com outra VLAN, o tráfego vai sair por esse gateway padrão. A parte de SVI aqui, a interface virtual de switch. Apesar dela ser funcional, digamos assim, né, o método como esse roteador físico e tronco, ele pode ficar, acaba não ser muito vantajoso, digamos assim, para a gente utilizar. Normalmente configura essa SVI aqui para a gente fazer um gerenciamento nessa VLAN ou coisas do tipo, tá? O SVI normalmente é vinculado diretamente a uma VLAN, sem depender da interface física, isso aqui é questão de prova, tá? E é uma interface totalmente virtual. Já a subinterface ela é criada dentro de uma interface física e associada ao endereço de VLAN. Então, SVI ele vai estar conectado direto a uma VLAN, não tem uma interface física, totalmente virtual. Já a subinterface ela está vinculada a uma interface física aqui, tá? Essa seria a grande diferença. Questãozinha de prova. Eu, por sorte, errei essa questão antes nos quizzes, e eu acho que acertei na prova. Pessoal, e aí, como estamos? Feedbacks. Suave, né? Tranquilo, novidade para ninguém, né? Bom, vamos matar aqui essa parte aqui do item 7.4, se eu não me engano, já é o último item, tá? Não, não é o último item. Essa parte de 8.2 aqui. Se não der tempo, a gente brinca também amanhã isso aqui, que isso aqui é uma parte já mais prática. Esse aqui pega um pouquinho do que eu comentei sobre coisas que veio no Security Plus. Tem alguém aqui que já fez a Security Plus? Ontem tinha alguém que estava falando que estava estudando para Security Plus. Você já fez a Security Plus, Henrique? Ah, bacana. Não, então isso aqui já vai tirar de letra já, né? Essa parte de plano de recuperação de desastre. Disaster Recovery Plan. Que aí ele fala o que precisa ter, né? Identificação de cenários, definição de responsabilidades e recursos, treinamento da equipe, importância de testes, exercício de tabletop, que seria você fazer uma simulação de mesa, né? Como é que seria isso? Basicamente, você vai meio que reunir a galera ali e fazer simulações, né? Então, tipo assim, aí, se a gente for atacado, o que você vai fazer? Pegou fogo o data center, por onde você vai correr? Vai correr para as colinas? Vai correr para... É mais ou menos essa linha. É só uma questão de simulações mesmo, no imaginário ali. Nada muito prático. A gente tem esses testes de validação, esse sim já é algo mais prático, digamos assim, de às vezes você simular mesmo uma questão de failover, né, de falha. Você está com 2 links lá de internet e vai lá e puxa o cabo de um para ver se o firewall está funcionando. Às vezes de energia, né? Ah, dá um grupo gerador no break. Escabar a energia. Vai lá e desliga o padrão lá, o relógio lá, para ver se isso vai aguentar, né? Então, é algo assim um pouco mais não, né? Na verdade, é mais prático para ver se realmente o negócio está funcionando ali. Planejamento de continuidade de negócio, né? O Business Continuity Plan. A gente tem a figura do BIA e do ITCP, que seria dessa sigla em inglês aqui, do plano de contingência de TI, né? O IT Continuity Plan, Contingency Plan, alguma coisa assim, tá? Pessoal, o BCP aqui, ou o COOP, né? Ele junta aqui também, que não tá, esse BCP aqui, então tal do COOP, que seriam os planos de continuidade de operações. E aí, quando a gente fala disso, plano de continuidade de negócio, plano de continuidade de operações, vão ser processos e recursos que vocês vão fazer ali para manter a continuidade das operações, tá? É porque tem a questão da recuperação de desastre, que é o que você vai fazer para se recuperar. Aconteceu o desastre, o que você vai fazer para recuperar?
O plano de continuidade é o que você vai fazer para que aquilo ali continue operando. Normalmente, ele é meio que preventivo, digamos assim, tá? E às vezes o desastre ali ele vai ser mais na linha corretiva, beleza? Esse BIA, basicamente, é você fazer uma análise desses impactos ali, quantos milhões você vai perder, o que vai acontecer de reputação, tá tudo vinculado a isso. E aí esse plano de contingência, como eu disse para vocês, é uma coisa prévia, digamos assim, que você vai fazer antes, para você ter ali identificação em cima do BIA ali, olha, o que acontece? Se acabar a energia aqui, ou melhor, a gente está pensando na linha de que não pode ficar sem energia. O que a gente vai fazer? Ah, vamos comprar um no-break aqui já logo. Vamos comprar um grupo gerador nessa linha, entendeu? Ficou sem energia, o data center todo desligou. E agora? Aí a gente está falando de plano de recuperação de desastre. Beleza? Isso aqui é uma coisa que vocês começam a ver aqui. Eu não sei se eu não cheguei a pegar a Plus ainda para ver, mas vocês vão ver isso aqui e em todas as outras certificações, tá? Para frente da CompTIA. Métricas de recuperações de desastre. A gente tem o tal da disponibilidade de tempo de inatividade, downtime. A gente tem um conceito de high availability e alta disponibilidade. Na prática, quando a gente fala de alta disponibilidade, a gente está falando de você ter redundância, né? Ah, eu tenho um firewall ali, tem um HA, ou seja, um outro equipamento igual ali, porque se caso um falhar, o outro assume. É mais ou menos nessa linha aí que a gente está falando de alta disponibilidade, tá? A gente tem o MTD, que seria o Maximum Tolerable Downtime, que seria esse tempo máximo tolerável de inatividade. Tem uma imagem mais para frente aqui, que eu vou já fazer uma contextualização, tá? Para a gente não ter que repetir isso aqui. A gente tem um desastre aqui, e aí você tem um MTD, seria o Max Tolerable Downtime. O que seria ele? É o tempo que acontece o desastre e o máximo que você consegue suportar antes de, sei lá, falir sua empresa, você perdeu alguns milhões, né? Ou o CEO perdeu alguns milhões, ou você se, sei lá, né? Enfim, seria esse o tempo máximo ali. Coisa que você, se passar disso aí, você pode fechar as portas, né? Imagina, sei lá, um Instagram da vida aí. Qual que seria o MTD dele? Uma semana todo mundo sem Instagram. Será que aparece um Orkut da vida? Aparece outra coisa aí, substitui? Seria mais ou menos nessa linha, tá? A gente tem esse MTD, que é o tempo máximo ali que você não pode ficar sem funcionar. E a gente tem as métricas de recuperação. RTO, WRT e RPO. O RPO, ele é o objetivo de ponto de recuperação. Seria basicamente a quantidade de dados que eu aceito perder. Como assim? Imagina que eu tenho lá o meu RP. Sei lá, eu tenho um sistema lá, um Proteus da vida lá, enfim, que eu uso na minha empresa. Eu faço backup de banco de dados dele lá a cada 2 dias. Né? Então, eu faço lá na segunda-feira, pulo a terça, faço na quarta, pulo a quinta e faço na sexta. Um dia sim, um dia não. Beleza? Os que estão para cima aqui é os que têm backup. Os de baixo não tem backup. Aí imagina o seguinte, eu fiz o backup aqui na quarta-feira, meia-noite. Aí na quinta-feira, 11 e pouquinho, que dá sexta-feira, meia-noite aqui, é fazer de novo, né? Na quinta-feira aqui, 11 e pouquinho, acontece aqui, ó, meu desastre. Na quinta-feira aqui, ó, às 23 horas. Quanto que eu perdi de dados aqui? Basicamente, não dá quase 48 horas aqui, né? Porque tem o dia todo aqui, um dia, quase 48 horas, vai, um dia, mais de um dia e meio, né? Essa quantidade de dados que eu estou disposto a perder, porque é o que? É o meu RPO. Ou seja, quando foi a última vez que eu fiz backup? Tá vendo aqui, ó? Tem um backup, backup tá feito aqui, não fiz. Ou seja, eu perdi da meia-noite para quarta-feira para frente. Tudo que eu trabalhei, isso aqui, ó, foi perdido. Isso é o meu RPO.
Ah, mas aí se eu fizer backup todo dia, muito lindo, seu RPO diminuiu. Só que aí a gente sabe que tem custo, né? Nada de graça. Tranquilo? Então, esse RPO aqui, a gente tem um WRT, mas eu vou falar do RTO antes. O RTO, um desastre aconteceu aqui. Eu tenho um tempo para voltar backup. Ah, eu tenho que pegar lá o backup full, backup incremental, não sei o que e tal, diferencial, enfim. Suponhamos que aconteceu o desastre lá e eu demoro, sei lá, 6 horas aqui para voltar ao backup. 6 horas para voltar ao backup. Então, esse é o tempo de recuperação. É o tempo que eu demoro para voltar ao backup, subir de novo o serviço e tal. E aí, na Security Plus, na 701, ele surgiu esse WRT. Na CISA, se não me engano, acho que não existia essa sigla aqui, ó, desse WRT, que é o tempo de trabalho, de recuperação do trabalho. Que seria o seguinte: você teve 6 horas para retornar, mas você gasta mais 2 horas para fazer a verificação. Estou fazendo um checklist ali, ver se o backup voltou íntegro, se o sistema web está funcionando e tudo mais. Tá? E, teoricamente, o seu RTO com WRT não pode ser maior do que o MTD, senão a empresa quebra. Tranquilo? Essa sopa de letrinhas aqui, o Henrique já fez a Security Plus e pode confirmar. É um negócio que pega, tá? E na Network não é diferente. Cai também essas siglazinhas aqui, mas vocês aprendendo aqui, vocês vão, qualquer outras provas mais para frente, vocês foram pegar aí, vai ser bem tranquilo. A gente tem essa parte de disponibilidade contínua aqui, né? Quando o sistema ele praticamente não tem nenhuma atividade, inatividade planejada, as falhas inesperadas são raríssimas, né? Todo mundo fica feliz, porque tudo funciona. E normalmente a gente tem esse tipo de disponibilidade, normalmente equipamentos médicos, sistemas críticos, veículos autônomos, tráfego aéreo e coisas do tipo. E tem essa tabelinha aqui, para vocês terem uma noção aqui de métricas de disponibilidade. A prova não cobra a fundo isso daí, mas só para a gente ter uma noção. E aí, normalmente, a gente chama aqui de quantidade de noves depois da vírgula, depois do ponto aqui, tá? Por exemplo, 99,99, a gente tem aqui 5 minutos aqui de atividade anual. É muito pouco tempo. Locais de recuperações de desastre. Isso aqui também já não está tão amarrado, né? Tão específico, digamos assim, de rede propriamente dito, até porque a gente vê nas outras certificações também. Mas, basicamente, a gente tem... Isso aqui não tem uma definição muito precisa, tá? A ponto de você falar assim, olha, o hot é isso, o warm é isso e o cold é isso. Não tem. Então, é algo que vai depender muito de contexto, de como que a pergunta vai vir, da forma de implementação, tá? Basicamente, o hot site, a gente está falando que é imediato, tá? Imediato. Você teve o failover ali, teve a falha no primeiro site, o outro já sumiu de forma imediata, você teve pouquíssima perda, hot site. O warm, ele vai ser... ele vai demorar um pouco mais, não tem nenhum termo aqui, digamos assim, para definir ele, né? Então, ele seria aqui, vamos colocar aqui, você vai ser lento, o morno aqui, ele vai ser rápido, vai. E o imediato, ele vai ser o site quente. Mas não tem uma métrica, tá? Mas no contexto, nas questões, vocês vão ver que você vai conseguir entender. Por exemplo, vai falar lá que o site backup, ele tem energia e tem uns equipamentos lá instalados, mas não tem link de internet. Ou às vezes ele tem uns equipamentos lá, mas não está formatado, né? Então, sim. O ARM parcial, então, depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso que eu falo que não tem uma métrica bem muito específica, sabe? Então, ele pode trazer um conceito lá que o ARM, sei lá,
já está instalado lá e você só falta voltar backup, mas pode ser que não. Ele fala que tem algumas coisas lá que tá faltando, por exemplo, um link de internet, entendeu? Vai muito no contexto, mas é algo que é tranquilo. Normalmente o frio, ele é bem drástico mesmo, tipo assim, tá lá o servidor, mas não instalou no hack ainda, sabe? É um negócio bem grosseiro mesmo, assim, é tranquilo isso aqui. Tem uma questão da nuvem também, mas ele não cobra aqui na network, acho que só na Security Plus que ele cobrava isso aqui. A questão de custo e traz testes de redundância, né? Você tem uma redundância mais imediata ali, ela é mais cara, vai depender muito ali da sua necessidade. E às vezes você tem a questão da nuvem também. Você tem esse. Às vezes, ele vai falar, tipo assim: você quer fazer um backup que seja blindado para desastre natural. Cara, qualquer um desses aqui não vai ser blindado. Então, às vezes, esteja falando de nuvem, tá? Mas é bem tranquilo essa parte. Parte de tolerância a falhas e redundância, ainda falando sobre isso aqui, a gente tem as chaves de indicadores-chave de desempenho, né? O tal dos KPIs, não sei como é que seria a pronúncia correta disso aqui. Seria o tempo, a gente tem o MTBF, MTTF e o MTTR. A gente tem um tempo médio que entre falhas, que é o tempo que, o intervalo, digamos assim, que o negócio vai estragar, né? Extrapolando o contexto aqui de rede, de cyber, às vezes você tem um carro velho ali e você fala, nossa, esse carro aqui a cada 2 meses eu tenho que levar ele na oficina. Qual que é o tempo médio entre falhas? 2 meses, né? 60 dias. Porque é justamente essa a ideia, tá? Então, normalmente você pega a quantidade de equipamentos ali, multiplica pelas horas e a quantidade de vezes que eles falharam ali naquele intervalo. O tempo médio até a falha, e aí normalmente ele traz um conceito aqui, o seguinte, que é o tempo médio até que um componente não reparável deixe de funcionar. Então, até o negócio morrer mesmo ali, e normalmente às vezes isso aqui tá vinculado a vida útil, fim de vida, ou coisas do tipo, tá? E aí traz um exemplo aqui de unidades de disco que foram instaladas em RAID. Uma unidade falhou após 10 anos e a outra falhou após 14 anos, né? Então, o MTTF aqui ele vai ser 10 mais 14 dividido por 2, que dá um tempo médio aqui de 12 anos, beleza? E o tempo médio para o reparo é o tempo que vai demorar ali para arrumar ali depois de uma falha. A gente utiliza muito isso quando vai mandar para garantia, vai acionar a garantia, né? Ah, o notebook estragou. Até o pessoal vir arrumar demora 5 dias úteis. Mas pode ser que às vezes chegue com 2, às vezes chegue com 4. Então, mais ou menos isso, tá? Esse conceito aqui. Sopra de letrinhas também, mas é muito tranquilo. Um detalhe, estão vendo aqui que os 3 itens, eles estão dentro de quê? Indicadores chaves de desempenho. Pode ter pergunta colocando outra coisa como KPI, como indicador chave de desempenho? Pode. Peguinha, tá? Então tem que ter noção que, além de você entender cada sigla aqui, cada contexto disso, saber que isso aqui está vinculado a indicadores chaves de desempenho, beleza? Ele taca algum outro conceito lá, tipo assim, não sei nem lembrar agora aqui qual que foi que eu vi na questão específica lá. Mas ele coloca a questão de disponibilidade, quantidade de falhas, alguma coisa assim, sabe? E aí, para confundir mesmo aí, nessa linha aí. Parte de redundância, tolerância a falhas aqui, a gente já comentou, né? Tudo aquilo que a gente já viu sobre alta disponibilidade, tudo está vinculado aí a essa parte de tolerância à falha, que vai tentar manter o mesmo nível de serviço ali, mesmo quando falhar, enfim, existe algumas questões que a gente pode fazer para garantir isso, né? Tipo, pertas sobressalentes redundantes,
Me lembro que quando eu estava gerenciando um data center, tinha um no-break lá, que a gente tinha... a carga dele, operacional, era 8 kVA. E aí ele suportava, acho que 32 kVA. Então a gente tinha um negócio que a gente chamava que era de 2N mais 1. A gente tinha dois ali, que se caso falhasse, ainda tinha mais um para poder assumir, né? Porque dois aqui sustentava a carga, mas se um era controladora, tá? De potência. Tinham duas ali que sustentava, mas existiam três. Duas sustentava, mas se uma falhasse, eu tinha mais uma ali. Múltiplos links de rede, fazer redundância de links de internet, acho que isso já é comum, né? Às vezes até no nosso celular, né, você tem dois chips ali, você não vai ter dois chips da mesma operadora, você vai ter um chip de cada operadora, para justamente ter essa parte de redundância, para você não ficar sem sinal. Fonte de alimentação ininterrupta, os famosos UPS da vida e fontes em espera, estratégias de backup e cluster de serviços que a gente tem também aqui para justamente fazer essa parte de automação disso, tá? Acho que todos estavam aqui no coisa que eu comentei. Balanceador de carga também está vinculado a essa parte, tanto de performance quanto a parte de tolerância a falhas, né? A gente tem que o servidor virtual, tem que um IP público. Isso aqui às vezes aumenta a segurança também, porque você não sabe qual que é o IP real lá do servidor. Então você comunica nesse servidor virtual, ele comunica com um balanceador de carga, às vezes ele pode ser a mesma figura aqui. Esse balanceador de carga seleciona uma instância do servidor web para mandar a carga. Existem alguns protocolos que fazem isso, road robin, questão de quantidade mínima de conexões. Eu não me recordo agora se no material cobra isso a fundo, tá? Na Security Puzzle eu lembro que cobrava, mas é que eu não me lembro. O mecanismo persistente pode manter o cliente conectado ao mesmo servidor se disponível, por N fatores. Às vezes você tem um balanceamento aqui de link, você está atrás de um provedor que tem balanceamento de link, e toda requisição sua cair um servidor diferente, que pode ser que você perca a sessão. Acontecia muito isso antes em alguns sistemas aí, sistema de banco. Do nada você muda de tela lá e derruba a sua sessão, você tem que logar de novo. Justamente por conta disso. A gente tem um conceito de nick teaming na frente que não tem, que seria você fazer um agrupamento de interfaces para você aumentar desempenho, fazer a parte de firewall também, caso uma falhe, tá? Os balanceadores de carga a gente tem de camada 4 e de camada 7. Camada 4 a gente está falando de que mesmo? TCP e UDP, né? Se lembram? E camada 7 quando a gente está falando de aplicação mesmo. Então a gente tem esses tipos aí, dependendo do tipo do balanceador de carga, você tem um balanceador de rede, por exemplo, ele vai funcionar em camada 3. Basicamente, camada 3, 4 e 7. Cluster de alta disponibilidade, muito semelhante com o que a gente tem com o balanceador aqui. Esse aqui vai mudar basicamente a forma de implementação. A gente tem que também a figura aqui do servidor virtual, os IPs internos, né? O VIP aqui, digamos assim, o IP virtual, que aí ele que vai fazer a conexão, digamos assim, externa. Você não vai ter acesso aqui a esses IPs internos aqui, independente da quantidade de servidores aqui, você vai ver do mesmo jeito. Você só vai descobrir que tem um cluster ali se você usar ferramentas específicas, tá? E aí existe um protocolos, tá, de roteamento aqui. Na verdade, não é bem um protocolo de roteamento, né? É o tal do CARP, é o Common Address Redundance Protocol, que vai garantir que apenas um nó ativo responda ao IP virtual. E aí você faz mecanismo de heartbeat, de batida de coração, digamos assim, né? Para você ver ali, fazer a verificação para ver se aquele cluster está ativo. Então, no caso aqui, seria que esse balanceador, né? O balanceador de carga redundante ativo, que você tem dois, né? Eles vão conectar aqui para cada um responder. E eles vão fazendo uns checks aqui com os servidores. Quando o servidor não responde, ele tira ele do cluster e fala assim, opa, para de mandar a requisição lá para o final 2 aqui, porque ele não está respondendo não. Quando ele voltar a responder, a gente volta ele para o pool de novo. A gente tem a parte aqui de cluster ativo, passivo e ativo-ativo.
Basicamente, o ativo e o passivo, um vai ficar funcionando e o outro vai ficar em stand-by. Quando o primeiro que está ativo falhar, o passivo assume na hora ali. É mais barato, normalmente, quando você tem essa implementação. E você tem alguns problemas, digamos assim, né? Nesse chaveamento, pode ser que você perca um pouco ali de conexão, perca um pouco de pacotes. Só que no ativo-ativo, normalmente o que chega de conexão em um tem que chegar em conexão em outro também. E a perda normalmente é menor ali, dependendo do que a gente estiver falando, tá? Dessa disponibilidade, pode ser que aconteça algumas perdas de pacotes muito mínimas, quase imperceptíveis, mas tem a questão de custo. Por exemplo, quando você tem um firewall de próxima geração, né, Next Generation, e você tem a implementação ativa-ativa, isso é muito mais caro do que se você fizer uma implementação aqui, ó, ativo e passivo. Não tem muito que a gente comentar sobre isso também, é só uma forma de implementação, e esse conceito ele extrapola para muitos appliances, digamos assim. E para quase finalizar, a gente tem esse protocolo de redundância aqui de primeiro salto. First Hop Redundance Protocol. Não, é isso mesmo, o outro ali que tem outro ali. Na verdade, tá, é isso mesmo. Seria esse protocolo de roteador de espera quente, né? A gente tem esse conceito aqui também do Virtual Router Protocol, Redundance Protocol. Bom, a imagem aqui, não sei se ela cortou, tô parecendo que ela tá um pouco cortada. A gente tem redes remotas aqui, você tem essa pulsação desse heartbeat para ver quem que tá aqui dentro funcionando aqui como IP virtual, digamos assim, né? Roteadores de camada 3 e os sistemas finais ali que vão fazer a comunicação. O que seria isso aqui? Basicamente, você vai ter lá um switch ativo aqui, um outro switch em espera, e você vai ter um IP virtual que vai responder por isso, tá? Normalmente utiliza isso para redundância. E aí tem aquela questão também de, às vezes, você ter vários sistemas que eles vão responder pelo mesmo IP. Então, quem tiver mais perto, que ele vai responder é justamente o core, digamos assim, desse conceito. Tem a questão aqui do HSRP, que ele já é proprietário da Cisco, mas basicamente isso que eles vão fazer a implementação. Eu não vou nem adentrar muito no conceito aqui, que a gente está quase dando nosso horário, que ele tem uma especificação de IP virtual, MAC virtual, enfim, tá? Mas no treinamento a gente vai aprofundar sobre isso aqui. A gente tem a parte de balanceamento também de gateway, que faz justamente essa parte aqui de pulsação, e o Virtual Router Redundancy Protocol, que é muito semelhante a esse HSRP, mas diferente estão na terminologia, no formato de pacote. Mas o core seria essa parte aqui de redundância de primeiro salto. Para quem utiliza isso? Para quem estiver mais perto de você, digamos assim, responder. Por exemplo, quando você pega aí e vai conectar no Google, o servidor que estiver mais perto, ele que vai te responder, beleza? Pessoal, acabou que ficou aqui esse para a última aula, né? Essa descoberta de host aqui. A gente amanhã monta um labzinho aqui com o Packet Tracer. Quem já tem noção, já tem o Packet Tracer baixado aí, tranquilo. Quem não, tenta fazer um cadastro lá na Cisco e baixar ele. Alguém já nunca teve contato com o Packet Tracer? É novidade? Você usa? Ah, não, então você vai dar aula amanhã, então. Tem um tempinho que eu não tenho contato com ele. Pessoal, deixa eu só pegar aqui um quiz para a gente finalizar com chave de ouro. Tem uma última questão aqui que era justamente desse último slide, tá? Mas é bem tranquila. Acho que vocês não vão ter problema com ela, não. Deixa eu configurar aqui o esqueminha.
Loguem aí pra gente ter aquele sitezinho, ou aquele sitezinho, aquele quizinho maroto. Entraram duas pessoas aqui, mais um. Mais alguém? Só três, só três, só três. Mais alguém tá tentando entrar e não tá conseguindo dar o grito do chat aqui. Então eu já vou startar. Não? Beleza, então. Só três, a gente vai ter um pódio aqui, de toda forma.
Vitor já finalizou, foi o primeiro aqui. Só vou parar aqui já a gravação.